Olá, tudo bom? Hoje vamos falar sobre as casas egípcias. As antigas casas egípcias diferiam de acordo com as classes sociais e econômicas de seus moradores. As casas vão desde estruturas pequenas e básicas, para camponeses e trabalhadores, até casas mais elaboradas, para artistas, sacerdotes e homens do Estado. As vilas eram dedicadas aos nobres, e os palácios para os faraós. Os deuses também tinham suas casas, templos, conforme sua popularidade. Os egípcios mais pobres utilizavam madeira e juncos de papiros para construir suas casas. Apesar de pequenas e sem conforto algum, elas supriam a necessidade básica do abrigo. No entanto, a principal matéria-prima, utilizada para a construção da maioria das casas, e até de palácios, era o adobe, um tijolo de barro seco ao sol. Existem algumas cidades que resistiram ao tempo, e foram construídas para uma finalidade específica, brevemente ocupadas, e em seguida, abandonadas. Destas, Caum, Deir el-Medina, aldeia de Amarna, são alguns exemplos de aglomerados de casas para uma finalidade específica. No entanto, a principal fonte de estudo da arquitetura das casas são as informações derivadas de ilustrações de casas nos túmulos e de modelos encontrados na mobília funerária. Ao que tudo indica, dois tipos de casas eram os principais: a moradia, que existia nas cidades, e a casa de campo, situada onde havia espaço suficiente para incorporar o jardim. As casas nas cidades eram estreitas e muito próximas umas das outras. Esse padrão, que é recomendado em lugares com pouco espaço, pode ser visto no Egito atual, onde famílias constroem casas altas e inacabadas, esperando que algum membro case e continue a construir andares acima. No Império Novo, as moradias eram tipicamente estruturas de 2 andares, com instalações ao ar livre, como um armazém, e um silo para grãos, todos rodeados por uma cerca com 2 portões. O portão principal ficava localizado fora da casa, e o outro menor levava as dependências. A casa tinha um jardim com algumas árvores, e em alguns casos, continha um banco para o dono e sua esposa. Um pequeno lago podia ser construído para atrair pássaros. Os telhados eram geralmente planos e podiam ser alcançados por escadas. As casas normalmente continham móveis simples. O mobiliário incluía uma série de camas, uma coleção de banquinhos e mesas baixas, de madeira ou mármore, uma variedade de vasos feitos de pedra e cerâmica, e uma cadeira exclusiva para o proprietário da casa. As casas possuíam recipientes para uso diário, como panelas, pratos e jarros feitos de diferentes materiais, de acordo com o status social de seus proprietários. O uso de vidro para janelas era desconhecido. Pequenas, as janelas geralmente eram colocadas no alto das paredes de alguns ambientes, ou como em Deir el-Medina, pequenos buracos foram deixados na construção do telhado para fornecer alguma luz. As portas também eram abertas para aumentar o fornecimento natural de luz. Existiam ainda os palácios reais, que eram construídos a mando do faraó, e serviam para abrigar toda a sua família, incluindo esposas secundárias, descendentes, e todos os funcionários que trabalhavam no palácio. O faraó podia ter inúmeros palácios, e costumava se mudar de um para outro com certa frequência. Esses palácios, em sua maioria, ficavam dentro dos complexos dos templos. Os palácios, assim como as casas, foram construídos com tijolos de barro e materiais frágeis e, consequentemente, apenas poucos exemplos sobreviveram, como foi o caso do Palácio de Amenhotep III, em Malcata. Já o Palácio de Ramsés III, em Medinet Abu, apresenta uma torre construída de forma incomum, com pedra, que assegurou que esta parte tenha resistido, enquanto o restante, feito de adobe, não resistiu ao tempo. O palácio principal teve uma função dupla: era a residência do faraó, e também a sede administrativa do governo. Esses edifícios eram muito grandes e com muitas salas. Se você gostou, clica em gostei, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Imhotep